paz do Senhor, querido amigo, querido irmão. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de escartologia bíblica e hoje nós vamos estar trabalhando sobre os sinais indicadores do arrebatamento, tá bom? Vou falar aqui de alguns sinais, provavelmente nós vamos ter parte 1 e parte 2, mas vamos aqui nos adiantar, tá bom? Se você puder deixar o seu like, se você puder deixar o seu comentário, se você não é inscrito aqui no canal Momento Teológico, tá bom? Se inscreva, nos ajude a compartilhar esse compêndio de informações com outras pessoas também, tá bom? Você fazendo isso, você vai estar ajudando ao canal permanecer na mídia. Vamos lá? Sinais indicadores do arrebatamento. O primeiro sinal de indicação do arrebatamento da igreja é o famoso princípio das dores, né? Que haverá muitos enganadores e muitos enganados, tá bom? Ao ser questionado pelos discípulos sobre o que aconteceria antes da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus capítulo 24, versículo de número 3, Jesus responde, olha só o que diz a palavra de Deus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse a muitos aí é no versículo 4 e 5, do capítulo 24. Olha, foca aqui no vocábulo muito aqui, tá bom? Esse vocábulo, ele merece a nossa atenção especial, uma vez que nós costumamos empregá-lo genericamente para qualquer grupo de pessoas ou coisas, tá? Então, na passagem em apreço, ele significa muito mesmo. Então, a quantidade de enganadores e de pessoas que serão enganadas antes do arrebatamento, essas pessoas que serão enganadas, só para ficar antenado aí, são os próprios cristãos da igreja, tá bom? Uma crítica aqui: a cada dia fica mais difícil contestar ensinamentos falsos, porque uma grande parte das pessoas já o aceitam como verdadeiro. Então tem muita coisa errada hoje em dia, tem muitos ensinamentos que não são de acordo com a palavra de Deus, e quando alguém vai contestar, uma massa muito grande de pessoas, fica difícil fazer um trabalho de doutrinamento novamente, porque muitas pessoas já aceitam a heresia, o engano, a mentira como verdades em muitas doutrinas hoje dentro do evangelho, tá bom? Nós temos aqui um duplo sinal: muitos enganadores e muitos enganados, tá bom? O aumento dos enganadores, o Marcos capítulo 13, versículo 22 vai falar sobre esses enganadores. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2 também vai falar sobre esses enganadores, essa proliferação dos seguidores do erro, tá bom? Inclusive entre os crentes. Presta bem atenção. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, isso indica que o Senhor Jesus virá em breve para buscar a sua igreja, tá bom? Porque o que nós temos visto de doutores buscando as suas próprias concupiscências, segundo diz Timóteo aqui, amontoarão doutores. Hoje em dia, meu irmão, hoje em dia tem muita gente que se intitula dono da verdade, pronto, acabou, e é mestre disso, mestre daquilo, e o negócio tá feio, tá bom? Olha só que interessante aqui: depois do arrebatamento entrará em cena o anticristo, o falso profeta, tá bom? Apocalipse capítulo 13 vai nos deixar bem claro isso. Mas nesses últimos dias já há percussores destes líderes do mal. Olha só o texto aqui de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Ele vai declarar cabalmente: filhinhos,
e já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então João aqui está falando de muitos anticristos e muitos falsos profetas. Então antes do original vir, muitos fake news, muitos falsos, né? Muitos genéricos vão estar vindo para uma possível introdução do verdadeiro anticristo e do verdadeiro falsos profetas. E olha, eu fico espantado aqui com 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, que diz assim, que esses falsos anticristos, esses falsos profetas, tá bom? Ele vai dar um alerta aqui muito grande, Pedro, e vai dizer o seguinte: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Então essas pessoas vêm com uma dicção, com uma mensagem, com uma mentira tão bem feita, que o caminho da verdade vai ser blasfemado. Aquilo que era correto um dia vai ser tido como uma inverdade, tá bom? Então nós temos que tomar muito cuidado. Em Mateus capítulo 24, ainda falando dos enganadores e dos enganados, Mateus 24, 11, o texto diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha aqui o vocábulo muito aparecendo de novo. Muito é muito mesmo. Aparece aqui outra vez no texto bíblico, tá bom? De fato, não serão poucos os enganadores nos dias em que vão anteceder ao arrebatamento da igreja, ok? A cada dia aumenta o número de falsos profetas e, infelizmente, essas pessoas são verdadeiros lobos devoradores. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, nos deixa a compreender as características desse lobo e nos evidencia que eles são, tá bom? E olha só que interessante, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, nos dá aqui a entender que esses enganadores, ele tem aparência de pessoas de piedade, tá bom? Não fica pensando que o falso profeta, o anticristo, os enganadores, ele vem mauzão. Não, ele vem piedoso, ele vem fazendo tudo que é correto, mas ele vem com uma mensagem de engano que vai contrariar a verdade bíblica. E olha só, Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e versículo 20, nos dá a entender que esses enganadores, além de vir com uma aparência de piedade, eles vão dizer que estão a serviço de Deus, vão fazer barbaridade, vão mentir, vão contrariar a Bíblia e ainda vão alegar que está a serviço do Deus Todo-Poderoso. Olha só que coisa, que é um negócio complicado, que é uma problemática muito grande, e nós precisamos nos antenar para as características desses enganadores, tá bom? Ok? Vão dizer que estão a serviço de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15. A outra característica é que eles vão se passar por ovelhas. Muito cuidado. Vão se passar por ovelhas, mas são lobos devoradores. E Efésios capítulo 4, versículo 14, diz que eles vão enganar os desavisados. Meu irmão, vai para a Bíblia. Vai para o culto de ensinamento na tua igreja. Lê um livro, lê tua Bíblia, porque se você estiver aí voando, desenganado, não compreendendo as coisas de Deus, você vai ser presa fácil para ser enganada por esses enganadores, e eles vão enganar muita gente eles vão enganar, tá bom? Então nós temos que tomar muito cuidado. O segundo sinal aqui do arrebatamento, tá? Sinal aqui é guerras e rumores de guerras. Isso aqui é bastante interessante. Que as guerras constantemente existem rumores de conflitos em todo o mundo, e
esses rumores de conflitos de guerra também apontam para o retorno de Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Guerras e rumores de guerras, tá bom? Nós temos apreciado no século 21, até mesmo nos nossos dias, alguns surgimentos de algumas revoluções, tá bom? De alguns rumores de guerra. E o século 21 ele vem praticamente com anúncios de uma terceira guerra mundial. Ainda não aconteceu, mas não está longe ainda de acontecer. E provavelmente essa guerra será uma guerra religiosa, por motivos religiosos, né? Você lembra que com qualquer motivação banal, houve até um tempo desse que as publicações da caricatura do profeta do Islã, né, em jornais europeus foi o suficiente para promover uma onda de atentados com embaixadas e consulados, tá bom? Então muitos especialistas em guerra dizem que a terceira guerra mundial será uma guerra a nível de proporções motivacionais religiosas, tá bom? O Irã, né? A guerra e essas ofensas contra o povo de Israel é constante, desde o momento em que o povo de Israel, em 1948, ele retorna para a Palestina, tá bom? Retorna para a Palestina, os conflitos com o Iraque, com o Irã, eles são constantes, as afrontas contra Israel são constantes, tá bom? E segundo os escartológicos, segundo a escartologia, essa luta, essas guerras, essas perseguições entre Israel e os seus povos vizinhos, ela vai continuar até o fim da grande tribulação, quando o exército do anticristo, na tentativa de aniquilar os judeus, serão vencidos pelo Senhor Jesus na sua segunda vinda. Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 16 nos fala sobre isso. E Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21. A palavra de Deus diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até o tempo que os gentios se completem. Lucas 21, versículo de número 4. Então, até o fim da grande tribulação nós vamos ter essas dificuldades, tá bom? Até o fim da grande tribulação, Israel será perseguida no Vale de Meguido, né? A tão falada guerra do Amagedon, ok? Nós vamos trabalhar isso, por isso que eu não vou me atentar tanto aqui, tá bom? É claro que logo após o arrebatamento, ainda estou dando uma palhinha aqui sobre a grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá uma trégua, tá bom? O anticristo firmará um pacto por 3 anos e meio, e os judeus propiciado, tá bom? Propiciado uma paz mundial. Então, com essa trégua de 3 anos e meio, com certeza vai haver uma paz mundial que sumirá em pouco tempo. Serão somente 3 anos e meio. É tão pouco tempo que Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, diz que virá o cavaleiro branco com uma ilusão de uma paz temporária que começará na terra, ainda antes do arrebatamento. Então essa paz pode acontecer ainda antes do arrebatamento. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:3. Ele vai falar sobre isso, tá bom? Que haverá uma paz antes mesmo do arrebatamento. E terá o seu apogeu quando o anticristo assumir o controle político do mundo e será seguido do cavalo vermelho, cuja a missão dele é tirar a paz do mundo, e a tão esperada paz só virá novamente no milênio, tá bom? Vou dar uma palhinha aqui do terceiro aqui na próxima aula. Então na próxima aula eu vou estar falando sobre epidemias, terremotos e coisas espantosas, tá bom? Eu vou transformar esses sinais pelo menos em 3 pequenas aulas de 15 minutinhos, para não ficar muito
muitas informações aí levadas ao Léo, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido os 2 primeiros sinais, eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida, eu deixei bastante texto aí, tá bom? Compartilha com outras pessoas, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário, que nós vamos estar tentando da melhor maneira possível te ajudar, tá bom? Um abração, Deus te abençoe, até a próxima!